Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus e perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, me enviou para proclamar a libertação aos cativos, a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Lucas capítulo 4, 16 ao 19. Amados irmãos, cumprimento a todos nesse momento com a gloriosa paz do Senhor. Meu nome é Rosângela da Silva, sou nascida em Vitória, natural do Espírito Santo, nascida em 19/11/1967. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu vou relatar aqui nesse testemunho, tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus. Houve um relato dado pela minha mãe. Vocês vão ver o sofrimento que Deus converte em alegria. Tudo para a glória e honra do nome do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Ana, mãe de Rosângela da Silva. Então vou contar um pouco da vida de Rosângela, como ela veio ao mundo. Quando eu estava esperando ela, eu ganhei ela com a parteira que era macumbeira. Então, quando ela foi pegar a Rosângela, ela estava incorporada. E foi aí, ela foi crescendo. Quando ela pegou 7 anos, começou a minha luta com ela. Então, ela veio crescendo. Quando ela pegou os 16 anos, ela entrou nas drogas, na prostituição. Até aí, eu não era evangélica, não tinha aceitado Jesus. Então, através do sofrimento que ela me dava, e o pai dela também vivia muito, então os dois me atormentavam. Quando eu chegava em casa, eu trabalhava, ela chegava em casa drogada, bêbada, o pai também chegava e era aquela confusão dentro de casa, brigas terríveis. Então, foi quando eu tive desejo de preparar uma dose de veneno para tomar, acabar comigo. E aí foi quando eu pensei de chamar um pastor para orar na minha casa. Aí, através desse pastor que ele foi, começou a orar por mim, pelo meu lar, e eu apresentei ela. Aí Deus começou a mudar, né? Os pensamentos em casa, e ela estava nas drogas. Aí Deus abriu uma porta, levei ela para o centro de recuperação em Resplendor. Aí ela ficou 4 meses lá internada, mas depois ela fugiu. Ela fugiu, voltou novamente para aqui, aí foi trabalhar na Santa Casa. E ela pegou, foi quando ela saiu e arrumou uma filha, né? Essa filha, hoje eu crio ela, está com 16 anos. Aí ela pegou, ficou grávida dessa criança, veio para a igreja, aceitou Jesus. Depois, quando ela ganhou essa criança, ela voltou para o mundo novamente. Voltou para o mundo e aí ela começou a entrar novamente nas drogas, no tráfico.
E ela, quando eu pensava que ela estava aqui em Vitória, ela viajava, já me ligava de Minas, outra hora de Maranhão, tanto da noite, de madrugada, pedindo para me orar por ela. E eu falava, estou orando. Então era aquele sofrimento, o pai de um lado e ela de outro. Aí eu peguei e falei assim, ó Jesus, eu não aguento mais essa menina, não tem jeito com ela. E o pessoal falava assim, não tem jeito com ela não, porque conselho a gente dá e ela não ouve os conselhos que a gente dá. Aí eu falava assim, não tem jeito para mim e nem para você, mas para Deus tem. E eu creio que Deus vai mudar ela. E graças a Deus, para a honra e glória de Jesus, hoje ela está na presença de Deus. Então, quando eu estava muito angustiada, então eu ia para o Salmo. E Deus falava assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não teremos ainda que a terra se transporte e os montes se abalem no meio dos mares, e ainda que as águas tumultam e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujo a corrente alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e jamais será abalado. Deus ajudará desde a de manhã, abramos as nações e o reino se abala, e ele faz ouvir a sua voz. A terra dissolve, o Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. E vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. E ele põe o termo e a guerra até aos confins do mundo. Quebra arcos, despedaça a lança, queima os carros de fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco. Deus é o de Jacó, é o nosso refúgio. Então eu me alegrava muito nesse salmo e confiava em Deus, que Deus ia mudar a vida dela, como mudou, para a honra e glória de Jesus. Hoje ela está na presença de Deus, servindo um Deus vivo. E eu tenho esperança, que eu tenho mais filhos que não tem Jesus. Mas eu creio que Ele vai fazer a obra completa na minha família. Quando gritou, Rosângela da Silva Gomes, estou te chamando no portão. Quando eu cheguei, eu falei assim, gente, poxa, a brincadeira tem hora. Eu estou nesse momento ali ensaiando com um conjunto do ciclo de oração, e vocês falando isso para mim. Eu falei assim, irmã Rosângela, seu alvará. Eu falei assim, olha, eu sei, o alvará chega para qualquer pessoa, mas menos para mim, porque ainda não é minha hora. Eu falei assim, pois a sua hora sim, está aqui o seu alvará de soltura. Amados, eu não acreditei. Eu fiquei tão feliz, eu chorava, eu ria. Eu saí, cambaleando no meio daqueles corredores, naquela galeria. A experiência foi muito, é um sofrimento. São as minhas ex-companheiras de sofrimento. E não somente o presídio feminino, mas eu também fui para Linhares, de bonde também, para aquele presídio de lá, quando eu estava lá dentro. Eu tive muitas experiências, porque lá dentro eu conheci diamantes, pessoas preciosas, valiosíssimas, que estavam ali dentro, por ter cometido um delito, um deslize na vida. E às vezes, amado, muitas pessoas maravilhosas estão ali dentro, mas a sociedade engloba em geral que o presidiário não tem jeito. Não tem mais transformação. E qualquer pessoa, às vezes, para poder saber, fala bem assim, a rua jamais vai mudar. Muda sim. Quando Deus molda o caráter, a personalidade do homem, olha, sabe, o Senhor muda e transforma. Não tem jeito. Quando o Senhor coloca a mão do Criador, Ele coloca sobre nós, olha, é uma explosão de milagres. Eu digo que a minha vida é um milagre. Hoje está aqui marcas de sofrimento.
mas que hoje me traz realmente a alegria, a felicidade. Louvado seja o nome do Senhor, para a glória de Deus. Eu tive várias pessoas maravilhosas ali dentro, que no qual tem um caderninho escrito recordações e memoriais de pessoas especiais, filhas na fé, no presídio feminino. Aqui são pessoas que já saíram de lá, que reconstruíram a sua vida aqui fora. Elas deixavam esse carinho fraterno pela minha pessoa, né? A luminosidade assim, que Deus estava impactando na sua vida. Foram muitas detentas mesmo. Teve a Ada também, que inclusive ela escreveu um hino para mim, que ela lá dentro ela descobriu um talento, né, de compositora. Ela escreveu um hino que vai ser o primeiro da faixa da minha filha, né, que ela tem o dom do louvor, semeadora de corações. Então, atrás das grades, eu falava da palavra, do amor do Senhor, implantando as boas novas nos corações de muitas detentas, que ali encontrava realmente a luz do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo com frio, mesmo esmagada, eu estava sendo ali, mas eu falei bem assim: Senhor, essa uva que está sendo esmagada, um dia ela vai sair daqui de dentro, um verdadeiro delicioso vinho para alegrar muitos corações. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, após tantas coisas acontecendo, tantas vidas ganhando para o Senhor, porque isso aqui é que me fazia viver cada dia na presença do Senhor. As almas valiosas estão aqui, né? Fotos de pessoas também, filhas lá, e também estamos lá dentro. Tinha um mural ali na Galeria das Condenadas também, e ali eu era convidada para sempre enviar, colocar alguma palavra, que o Senhor também, eu descobri vários talentos que eu não tinha. Eu não sabia que eu poderia escrever tantas coisas maravilhosas, que eu penso, em nome de Jesus, para a glória do Senhor, porque Ele é digno, Ele é maravilhoso, Ele é um deslumbre, né? Ele é tudo na minha vida. Eu quero escrever um livro Diário de uma Detenta, colocando mais detalhadamente. E ali tinha um mural, né? E ali eu colocava, né, pensamentos. Ali mesmo falando, e às vezes por escrito eu colocava para ela, para aproveitar todo o tempo, para tirar proveito das dores dela. Porque a gente aprende a aperfeiçoar o nosso caráter com experiências que a gente vai tirando naquele lugar. E ali eu colocava, né, no mural, né, que o Senhor é aquele que habita, Ele honra, né, mesmo estando naquele lugar, aquele submundo terrível. Então, e ali também outras detentas, filhas na fé, colocava palavras de liberdade, né? Tudo tem sua hora. Algumas pessoas compreendiam que no momento certo ia sair daquele lugar. Mas ali falava, né, que ninguém merece viver assim, esperando uma resposta, na ansiedade, a esperança. Então, muitas coisas mesmo que foram colocadas sobre coragem, sobre a fuga. Presenciei vários, né, ali dentro existiam muitas fugas, muitas coisas que aconteceram, mas muito ali persistiu na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E também, como aqui eu estando a falar com vocês, amados, é um submundo que você precisa ter muito Deus na vida para você ali falar dele. E você ter realmente forças. Porque tem um momento que as forças parecem que vão se acabando. Algo vai sufocando dentro de você, que é tanta opressão, que leva a viver debaixo de opressão. Tanta perseguição, tanta calúnia, tanta falsidade. Tantas coisas mentirosas, tantas coisas caluniadoras, tanta conspiração contra você, que você pensa que você não vai conseguir o seu objetivo. Mas para a glória do nome do Senhor, eu conquistei. E hoje eu estou aqui, né, dando esse relato para vocês, para mostrar a vocês que hoje eu vivo feliz, estou no apoio, né, do Senhor Jesus na minha vida. Pessoas maravilhosas o Senhor tem colocado no meu caminho para estar me ajudando aqui fora. Estou aqui, né, com a minha liberdade, ganhando, né, todos os lugares que eu posso ir. Eu estou no meio da chuva, estou glorificando a Deus. Parece um sonho. Tem somente 2 meses que eu estou aqui fora, mas eu fico rindo à toa. A maneira que as pessoas me recepcionam, o carinho, o amor,
Amados, é lindo demais, é maravilhoso. Eu disse, Senhor, muito obrigado. Parece que eu nasci hoje. Parece que eu estou assim, eu estou nova. Agora que eu estou vivendo a vida. Porque quando eu tive lá na Quinta Vara, porque eu fui condenada, estou no livramento condicional. Numa das reuniões antes do Natal, lá na Quinta Vara, nas execuções penais de Vitória, no serviço psicológico. Ali fomos entrevistar vários presidiários que já estavam com o seu livramento condicional. Aí eu falei assim, o Natal para mim é o agora, Jesus. Ele nasceu na minha vida, ele está implantado aqui dentro de mim. Não é essa data, dia 25, é todos os dias. E eu estou vivendo um ano novo, um ano realmente diferente, de conquista, de vitórias, agora com o Senhor na minha vida. Porque realmente esse ano vai ser tudo diferente. Porque antigamente, os meus natais, ano novo, festa, era com cervejada, era com tudo que, trazia prazer à carne. Mas hoje eu trago prazer para a minha alma e para as pessoas que querem o meu bem. E eu quero ver o melhor. Louvado seja o nome do Senhor para os meus filhos, para os meus futuros netos e para as almas que estão aí fora, porque eu sei que está precisando muito do amor de Jesus. Que precisam também ser curadas na alma. E eis aqui a gente do Senhor para proporcionar também palavras de encorajamento que hoje eu tenho para dar. Louvado seja o nome do Senhor e quero também estar apresentando. Aqui a sentença, eu fui condenada aqui na Justiça Federal, foi 2 varas que eu fui condenada, na 6ª Vara Criminal de Vila Velha, minha sentença, estando aqui também o Poder Judiciário na 5ª Vara de Execuções, onde também todas as minhas sentenças, ela foi unificada a 9 anos e 6 meses. Mas aqui está a minha sentença de remissão, porque eu trabalhava no presídio feminino, trabalhava e cada 3 dias trabalhados era um dia da pena a menos. E aqui está o meu jornal, A Espera da Liberdade, que eu dei na TV, na Gazeta. Aqui está, sou eu, ela foi Júlia Eva Rose. Eram esses nomes que a ambiciosa Rosângela usava para traficar drogas e clonar celulares, até que foi presa em 1999, condenada a 9 anos e 6 meses. Eu não tenho vergonha, porque hoje o Senhor está na minha vida e sei que Ele vai mudar muitos cursos, muito a minha história. E hoje eu falo com lágrima nos olhos. Aceita o Senhor Jesus. Mães, não se desespere, porque o Senhor há esperança para aqueles que estão no Senhor. Vocês que estão desempregados, o Senhor muda, o Senhor abre porta onde não tem porta. Você que está também sem casa, o Senhor é aquele que dá tudo. Só basta você confiar. Tudo o Senhor faz quando nós temos uma confiança e transformação também. Você que também já pagou o preço por uma vida que está lá na bebida, uma vida que está nas drogas. Olha, Jesus, Ele muda. Só espera, porque tudo tem o seu tempo. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui está também o meu jornal. Quando eu cheguei na Federal, cocaína chega para o SEDEX. Aqui está toda a Polícia Federal, Fraga, despachante que recebia cocaína de Rondônia e pagava com telefone celular. Suspeita presa em Rondônia, tudo aqui o meu depoimento, que foi dito também. Na CPI do narcotráfico, foi indiciado 68 no estado. Estava eu aqui, Rosângela da Silva Gomes, no meio desse, que foi órgão federal que eu mexi. Louvado seja o nome do Senhor. Isso tudo aqui é para a glória do Senhor Jesus. Glória. Eu estou como um pássaro assim que saiu de uma gaiola. Muitos anos trancafiado naquele lugar, como um animal selvagem. Ninguém dando nada mais por mim. Porque dali não tem jeito mais. Mas hoje, para a honra e glória do Senhor, transformada. E digo para vocês que a liberdade não tem preço. Vale a pena você viver uma vida digna, honesta, sem fazer nada de errado. Porque quando as mãos do Altíssimo, do Criador, faz permitir a descoberta que o homem da justiça, da lei, descobre, olha, é um fracasso total. E muitos ainda morrem sem ter pedido perdão a Deus. E muitos ainda têm a chance ainda, como eu tive. Graças a Deus por isso, porque eu fiquei muitos anos no Vale da Sombra da Morte.
desafiando o perigo, quase à beira de estar assim a morte mesmo. Mas hoje eu estou aqui livre para pregar a palavra saradora, que esta palavra, hoje na minha vida e para muitas pessoas, que eu levo a palavra, ela é alimento, ela é remédio, ela é cura interior. E eu louvo a Deus. As palavras do Senhor, elas são vivas. E hoje, para a glória de Deus, eu tenho uma vida eterna. Eu tenho hoje a certeza da minha salvação. Eu sei o que vai acontecer com o meu dia de amanhã, se Jesus vier entre as nuvens. Hoje eu sei que hoje eu estou lavada e remida no sangue do Cordeiro. Aquele fardo pesado, aquela coisa que eu sentia na minha vida, eu não sinto mais, eu estou leve. Eu estou hoje glorificando o nome do Senhor. Hoje a alegria está na minha vida. E isso eu quero contagiar muitas e muitas vidas. E falo, aceita o Senhor. Aceita Jesus enquanto é tempo. Não tarda, não peça. Venha para os pés do Senhor. Está aqui a filha pródiga que foi para os braços do Pai. Louvado seja o nome do Senhor, esse Pai amoroso, esse Pai compassivo, que te traz paz na alma, que te traz sossego, porque eu era uma pessoa altamente nervosa. Hoje, louvado seja Deus, eu estou assim, sabe, tudo para mim, momentos de pensar, momentos de refletir, o Senhor me encaminha em tudo. Vale a pena servir esse Deus, com todas as lutas, provações, mas vale a pena estar com esse Deus, porque você tem certeza de vitória, e quando não tem Deus? Então eu digo, mais uma vez, aceita o Senhor Jesus, e será salvo, tu e a tua casa. Amém. Glória a Deus. Segunda Crônicas, irmãos, o Senhor mudou totalmente o roteiro, que eu já estava com outra palavra, mas o Senhor, Segunda Crônica, mandou eu ler em Segunda Crônica, capítulo 7. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu fechar o céu e não houver chuva, e se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, e se eu enviar a peste entre meu povo, e se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém? Pode se assentar? Louvado seja o nome do Senhor. Deus é tremendo, irmãos. Quando nós se humilhamos na presença dEle, Ele vem e age. Irmãos, está aqui uma pessoa que no passado se envolveu com a vida criminosa, com erro, com pecado. Uma pessoa que não tinha temor nenhum de Deus. Mas eu vivi uma vida sem freios, sem limites. A minha família era uma família desajustada. Desde a minha infância, eu vou falar muito rapidamente o meu testemunho, né? Para o Senhor estar aqui falando, porque eu sei que o servo do Senhor também vai falar. Mas, irmãos, está aqui uma pessoa que desde o seu nascimento foi entregue a demônios. A minha infância foi uma infância desajustada. Eu sei que Satanás, ele desde o nascimento, ele já arquiteta
seta, ele já escreve, ele já traça um plano de destruição na sua vida. Mas o nosso Deus, irmãos, ele permitiu que o seu filho, o único filho, morresse na cruz para salvação da sua nação eleita. Nós somos a nação eleita do Senhor. Nós somos privilegiados, irmãos, porque nós conhecemos esse Deus, o que Ele faz. Irmãos, mas só que quando a pessoa não conhece, Satanás bombardeia a família e coloca cada dia mais incredulidade, idolatria, que você vê para todo lugar. E assim era a minha família. E eu, com a minha adolescência foi uma adolescência assim trágica. Eu comecei a me envolver cedo com a bebida, porque eu era muito rebelde, desobediente a meus pais. Eu não obedecia, gaseava a aula, fugia, ia para beira de praia, para beber cachaça com Coca-Cola, tal da borradinha. E fui crescendo. E a minha mãe, para me corrigir, porque, irmão, violência só gera violência, só gera revolta e ódio. E aí gerava dentro de mim ódio e raiva cada dia mais da minha mãe e da minha família. E a minha família não tinha nenhum referencial de Deus, nenhum referencial de amor. A minha família era uma bagunça, era toda problemática, desajuste, não tinha diálogo, não tinha amor. E eu comecei a me refugiar, a conhecer, porque a juventude, a fase de adolescente, é uma fase de curiosidade. Todo ser humano é curioso, mas o adolescente, ele tem mais ainda. E eu era muito revoltada dentro de casa, comecei a me ingressar no mundo das drogas. E comecei achando que as amizades do mundo eram que me davam alívio, mas era o engano de Satanás que colocava na minha vida a cada dia. E ali eu peguei e saí de casa e comecei a envolver com uma quadrilha, e comecei a me envolver com várias coisas, vários crimes. Comecei a invadir apartamentos. E a minha mãe começou a saber, por pessoas que chegavam perto dela e falavam: olha, sua filha não tem mais jeito. A sua filha virou uma vagabunda, a sua filha não é mais nada. Aquela ali não tem mais jeito, só a cova fria, só a sepultura. E nisso, irmãos, eu tenho 17 cortes no corpo. No espiritismo que minha mãe tinha me entregado, eu comecei a cada dia mais me aprofundar no espiritismo e nas drogas, achando que outros deuses poderiam dar jeito. Eu mesmo me dava desejo de, preencher aquele vazio que eu vivi. Eu era uma pessoa perturbada, atribulada. Eu era uma pessoa que eu não tinha sossego. Mas cada dia mais eu conhecia a fundo esse mundo perdido. As drogas, que foi um trampolim para o tráfico de drogas. Eu comecei a me envolver, e nisso eu fiquei grávida. Hoje eu não tenho vergonha de dizer. Hoje a minha vida é um livro aberto. Eu não me canso de falar a verdade, irmãos. E eu falo isso aí para a glória de Deus, para a vergonha de Satanás, porque ele perdeu. Porque nosso Deus, que nós estamos buscando aqui nessa noite, é um Deus reconstrutor. Satanás destrói, Jesus constrói. Louvado seja o nome do Senhor. Ele muda o quadro, irmãos. Irmãos, essa linda menina, faça o favor, Daniele, essa linda menina que está aqui, eu fiquei grávida, eu fui mãe solteira. E por pouco, ela sabe, porque eu já pedi perdão a ela, já quebrou a maldição. Mas essa filha foi feita fora do casamento. Tudo fora do casamento gera maldição. Mas hoje ela é uma bênção nas mãos do Senhor, porque ela já foi retirada da mão de Moloque. E você já tirou o seu filho da mão de Moloque. Quantas coisas que a gente faz, obrigado, minha filha, que a gente faz impensada, abortos. E às vezes a gente não reconhece. Irmãos, é uma vida que às vezes você tira de você. E você não pensa, é um assassinato, é um 121 qualificado porque você premeditou o crime. E a gente tem que pensar, irmãos, e tudo leva a consequência. A consequência, eu fui semeando só dor, só desespero, só perturbação na minha família. A minha família vivia em desespero.